UNITA diz que não vai estar presente na cerimónia de investidura de João Lourenço, mas que os deputados da oposição vão tomar posse na sexta-feira no Parlamento. Presidente da Ucrânia visita áreas recuperadas no leste do país após retirada do exército russo. Há suspeitas de terem sido cometidos crimes de guerra na região de Kharkiv. Primeira-ministra da Suécia anuncia demissão após derrota face ao Bloco de Direita nas eleições de domingo. Depois de cortejo fúnebre pelas ruas de Londres, caixão com corpo de Isabel II chega a Westminster Hall e público começa a prestar última homenagem à monarca. A União Nacional para a Independência Total de Angola vai estar ausente da cerimónia de investidura do segundo mandato de João Lourenço, mas os seus deputados vão assumir os assentos no Parlamento na sexta-feira. A informação foi avançada pelo próprio líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, na véspera da tomada de posse do presidente, que tem lugar esta quinta-feira em Luanda. O principal partido da oposição contesta os resultados das eleições gerais de 24 de agosto, outorgados pela Comissão Nacional Eleitoral, que conferiram a vitória ao MPLA de João Lourenço com 51,17% dos votos, seguindo-se a UNITA com 43,95%. Entre os chefes de Estado presentes na cerimónia de investidura conta-se o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que disse esperar que as relações entre os dois países continuem magníficas. O presidente ucraniano visitou esta quarta-feira Izium, uma das localidades recentemente recuperadas do domínio russo no leste da Ucrânia. Volodymyr Zelensky registou as condições em que a cidade ficou agora que as forças de Kiev reconquistaram uma grande parte da região, expulsando os militares de Moscou que haviam tomado o controle desde o início da invasão em fevereiro. Tal como aconteceu em Bucha, o cenário é desolador. O que vemos é muito chocante, mas não é chocante para mim porque vimos as mesmas imagens em Bucha e nos primeiros territórios desocupados. Portanto, o mesmo. Edifícios destruídos, pessoas mortas. O que posso dizer? Essa é a parte da nossa verdadeira história e a parte da nação russa moderna de hoje. Significa que com o nosso exército, a vida volta. Of modern today's Russian nation. It means that with our army, the life come back. As autoridades ucranianas estão agora a apurar o que se passou durante estes 6 meses de ocupação russa. Os investigadores anunciaram que estão a surgir indícios de que também aqui foram cometidos crimes de guerra. Por exemplo, numa das localidades agora recuperadas, na região de Kharkiv, foram encontrados 6 corpos com indícios de tortura. Em outras, os soldados russos terão assassinado civis, enterrando-os depois em valas comuns. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que o Kremlin reconheceu uma derrota na região de Kharkiv pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Antes, Moscou nunca admitiu que a Rússia tinha sido derrotada em torno de Kiev e, mais tarde, na Ilha da Serpente, chamou-lhe um gesto de boa vontade ou priorização da chamada libertação do Donbass. Vejamos os últimos desenvolvimentos no terreno. A contraofensiva ucraniana está ainda a acontecer em toda a região de Kharkiv, isto é, no nordeste da Ucrânia. E a linha da frente na Ucrânia Oriental aproxima-se agora das fronteiras do território reivindicado pela autoproclamada República Popular de Luhansk, separatista e pró-russa. De acordo com as autoridades ucranianas, há agora um assalto a Liman e poderá haver um avanço sobre Siversk mais tarde. Segundo os autoproclamados líderes desses territórios, Liman permanece nas suas mãos e a situação foi estabilizada nesta área do Donbass. A contraofensiva continua também a acontecer no sul da Ucrânia, na região de Kherson, com combates pesados em toda a linha da frente de Kherson e das duas regiões vizinhas, desde a região de Mykolaiv e também a partir do norte em direção a Kherson. Quanto à contraofensiva no sul, tem havido menos informação e detalhes sobre o que tem acontecido no terreno, mas as autoridades ucranianas dizem que continua. O Papa Francisco enviou esta quarta-feira um recado à hierarquia ortodoxa da Rússia e a outros líderes religiosos. O sumo pontífice da Igreja Católica afirmou que a religião nunca deve ser usada para justificar o mal da guerra e que Deus nunca deve ser refém da sede humana de poder. A crítica de Francisco foi feita na antiga República Soviética do Cazaquistão.
Para esta casaca, a visita do Papa a este país maioritariamente muçulmano é um acontecimento notável e alimenta a energia da fé dos católicos. Francisco participou no 7º Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, onde estiveram imãs, patriarcas, rabinos, muftis e o metropolita Antoni, responsável pela diplomacia da Igreja Ortodoxa Russa. Para o Papa é preciso encontrar o caminho para a paz. Empenhemo-nos mais ainda e insistamos na necessidade de resolver os conflitos não pelos meios inconclusivos do poder, com armas e ameaças, mas pelo único meio abençoado pelo céu e digno do homem: encontro, diálogo e negociações pacientes. O patriarca ortodoxo russo recusou participar no Congresso. Cirilo tem apoiado Vladimir Putin ao justificar a guerra na Ucrânia. A primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson, anunciou que vai apresentar oficialmente a demissão esta quinta-feira. A social-democrata assume assim a derrota da esquerda perante o bloco de direita nas eleições legislativas de domingo passado. Numa conferência de imprensa, Andersson afirmou que os 4 partidos de direita parecem ter apenas 50% dos votos nas eleições e tiveram uma vantagem de 1 ou 2 mandatos. É uma maioria estreita, mas é uma maioria, por isso entrega na quinta-feira a admissão como primeira-ministra e a responsabilidade de continuar o processo será assumida pelo presidente do Parlamento e pela Assembleia. Os sociais-democratas foram, contudo, a força mais votada, com 30,4% dos votos. O Partido Nacionalista e Anti-Imigração Democratas da Suécia foi a segunda força mais votada, arrecadando 20,6%. No entanto, o líder, Jimmie Åkesson, tem poucas hipóteses de se tornar primeiro-ministro, uma vez que não tem o apoio do Partido Moderado do conservador Ulf Kristersson, a terceira força política do país. Na rede social Facebook, Jimmie Åkesson escreveu que os suecos votaram a favor da mudança e disseram basta à política social-democrata. Åkesson afirmou ainda que está a ser iniciado um processo para se definir um novo governo. Canhões disparados a cada 60 segundos, entrecortados pelo ruído dos sinos do Big Ben a cada minuto. O cortejo fúnebre com a urna da Rainha Isabel II foi recebido por uma multidão em Londres. Os restos mortais da monarca foram transportados do Palácio de Buckingham em direção a Westminster Hall, sempre sob o olhar atento do rei Carlos III, dos irmãos e logo atrás os príncipes William e Harry. O corpo da rainha ficará 4 dias em câmara ardente em Westminster Hall para o público prestar uma última homenagem à monarca. 8 pessoas carregaram o caixão até à parte mais antiga do edifício do Parlamento Britânico, onde o arcebispo da Cantuária presidiu a uma cerimónia. No exterior, as filas a perder de vista para homenagear a rainha começaram a formar-se há vários dias e agora muitas pessoas passam em frente à urna, curvam-se em sinal de respeito e fazem o sinal da cruz. O funeral de Estado da Rainha Isabel II, onde se esperam líderes mundiais, está previsto para segunda-feira às 11 da manhã na Abadia de Westminster. Coima reduzida, mas não anulada para a Google. O Tribunal-Geral da União Europeia baixou para 4.125 milhões de euros a multa que Bruxelas tinha aplicado à gigante tecnológica. Deu provimento parcial ao recurso da Google contra a Comissão Europeia, mas confirmou que a tecnológica norte-americana impôs restrições ilegais aos fabricantes de dispositivos que usam o seu sistema Android de forma a reforçar a posição dominante de mercado. A Google diz estar decepcionada por a Justiça Europeia não ter anulado por completo a multa. No entanto, ainda pode recorrer da sentença numa instância superior, no caso, o Tribunal de Justiça da União Europeia. Inicialmente, Bruxelas tinha aplicado uma multa de 4.343 milhões de euros. Esta é uma das 3 coimas da Comissão Europeia à Google, atualmente em litígio.